gravando. Então, gente, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, tá bom. Olha, o objetivo dessa reunião é a gente começar fazendo a leitura do decreto 58.107, de março de 2018, que existe aqui toda uma regulamentação da lei anterior, 13.174, de 5 de setembro de 2001. Então, eles deram uma arrumadinha aqui nessa legislação, nesse decreto, tá bom? Qual o objetivo da gente fazer a leitura? Porque nós começamos a nossa gestão e a gente já foi direto para os fatos e não fizemos a leitura da portaria e do decreto. E algumas pessoas, né, estavam focando em outras coisas e a gente precisa focar no que diz respeito à CIPA, tá? Então, eu vou aqui para o parágrafo único, que diz o seguinte: as unidades com menos de 20 servidores estarão sujeitas à inspeção e fiscalização da CIPA da unidade a qual estiverem subordinadas. No caso aqui, é da EMEI Luz Herédia, né? Que a gente precisa fazer uma visita quando tudo voltar ao normal. Depois, o artigo 4º diz o seguinte: para cumprir seus objetivos, a CIPA deverá desenvolver as seguintes atividades: realizar inspeções semestrais nos respectivos ambientes de trabalho, visando a detecção de riscos ocupacionais. 2. Estudar as situações de trabalho potencialmente nocivas à saúde e ao bem-estar dos servidores, indicando medidas preventivas ou corretivas para eliminar e neutralizar os riscos existentes. 3. Investigar as causas e consequências dos acidentes e das doenças associadas ao trabalho e acompanhar a execução das medidas corretivas até sua finalização. 4. Discutir todos os acidentes ocorridos no mês, visando cumprir estabelecido no item anterior. Então, se a gente estabeleceu lá, por exemplo, fazer uma reunião, fazer uma orientação com o pessoal das escolas e executar, cobrar algumas coisas, a gente precisa ir lá e fazer isso, tá? Cumprir o que foi combinado aí na reunião. 5. Realizar, quando houver denúncia de risco ou iniciativa própria, inspeção no ambiente de trabalho, dando ciência imediata ao responsável pela unidade para a adoção das medidas pertinentes com vistas a sanar o risco constatado. Então, a gente precisa focar na saúde aí dos servidores e não perder o foco. É isso que o documento está, né, passando para a gente. 6. Eu não vou ler todo, tá bom, gente? Para vocês não ficarem assustados aí, é só até o do 11. 6. Promover a divulgação das normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pela Divisão de Promoção à Saúde da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, no caso nosso aí o COGES, da Secretaria Municipal de Gestão, SMG, e órgãos afins, zelando pela sua observância. 7. Despertar o interesse dos servidores pela prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, através do trabalho educativo, estimulando-os a adotar comportamento preventivo e a utilizar os equipamentos de proteção individual, EPIs, que agora está em moda, né? E a gente precisa, inclusive, falar um pouquinho sobre isso e qual a orientação que a gente vai ter que dar para os, né, cipeiros aí das escolas. 8. Participar em conjunto com o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho,
SESMT, se houver, no nosso caso não tem, né? Da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução para os problemas identificados. Então, no caso aqui, a gente tem que detectar e a gente mesmo tem que executar. E, né, auxiliar aí os colegas cipeiros das escolas. Participar de curso e campanhas de prevenção de acidentes do trabalho, promovidos pela Prefeitura e por representações dos servidores, bem como das conservações de CIPAs da Prefeitura do município de São Paulo. Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT. Promover a realização de cursos, eventos, treinamentos e campanhas que julgarem necessários para melhorar o desempenho dos servidores quanto à segurança e à medicina do trabalho, doenças do trabalho e outros temas afins, sob supervisão e orientação da Divisão de Promoção à Saúde da Coordenação de Gestão de Saúde dos Serviços, COGES, órgão responsável pela segurança e medicina do trabalho da Prefeitura de São Paulo. Então, a gente está ligado aqui ao COGES, ok? O básico é isso. Aí a Márcia, ela vai encaminhar para os nossos colegas, eu acho que até ela já encaminhou, esse decreto, né, que é o 58.107 de 2018, para poder ter, quem quiser fazer a leitura geral, pode, tá bom? Aí vamos ao decreto agora de 2020. Eu vou dar uma paradinha para ouvi-las. Complementação, observâncias aí, comentários. Não, para mim está tudo bem. Eu Oi, já encaminhei. gente. Oi, Mauro. Desculpa, eu estava numa sala errada e aparecia Divaldo e Márcia e esperando outras pessoas. E eu também estou em outra reunião, mas assim, não tem problema. Mas eu estava na sala errada, estou desde a 1h58. Aí depois que eu vi que ninguém respondeu boa tarde. Ô, Márcia. Vamos tirar as estrelinhas que a gente tinha colocado para ela na última. Tá bom. Então, Mauro, Salve, Mauro. você que está chegando agora, o Edivaldo fez a leitura de uma parte do decreto 58.107 a respeito da CIPA, né? E que a gente ainda não tinha feito. E agora ele está pedindo a nossa palavra. Eu encaminhei para todos vocês devem ter recebido esse decreto, né? E que faz parte do trabalho que a gente precisa seguir. E, na verdade, ele veio com mais força agora, em decorrência das coisas estarem ficando meio atropeladas, correto, Edivaldo? Isso. Não, na realidade é assim, Maurinho, você que eu já havia falado, é que nós tínhamos, o foco estava muito centrado em outras coisas. O que a gente precisa, segundo o decreto? A gente precisa focar na saúde dos servidores, né? Então, eu aconselho a você depois, a Márcia está gravando, se você quiser ouvir essa parte. Eu li só o artigo, o decreto é 58.107, de março de 2018. Eu fui no artigo 4º, do 1 ao 11. Aí depois só acompanhar. Esse aí é o resuminho, né, desse decreto. É lógico que ele é bastante extenso, mas só isso que interessa para a gente. Para a gente focar aqui mais na saúde dos servidores, né? A gente estava atirando muito para tudo quanto é lado e não estava rolando, e a gente acabou perdendo o foco aqui do decreto. Tá bom? Tá bom. Repete, fazendo favor, do decreto. O decreto é 58.107, de 1º de março de 2018. Ele faz uma regulamentação da Lei 13.174, de 2001. Se alguém disser que não localizou,
Eu posso reenviar, amanhã eu reenvio. Isso, a Márcia, então, vai enviar novamente para os membros da CIPA, para ficar claro o que a gente tratou hoje. Inclusive, Márcia, você já pinta de amarelo essa parte que eu li? Sim. Espera só um pouquinho. É aquela parte que eu já pintei, naquele que eu entreguei para você? Isso. Manda Então, aquela parte lá, que dá pintadinha de amarelinho, tá bom? você pode ler só essa parte amarela novamente, por favor? Posso, lógico. Vamos lá, então. Parágrafo único. As unidades com menos de 20 servidores estarão sujeitas à inspeção e fiscalização da CIPA, da unidade a qual estiverem subordinadas. Está ouvindo bem? Está tranquilo? Sim. Então, tá bom. Artigo 4º. Para cumprir seus objetivos, a CIPA deverá desenvolver as seguintes atividades: realizar inspeções semestrais nos respectivos ambientes de trabalho, visando a detecção de riscos ocupacionais. 2. Estudar as situações de trabalho potencialmente nocivas à saúde e ao bem-estar dos servidores, indicando medidas preventivas ou corretivas para eliminar ou neutralizar os riscos existentes. 3. Investigar as causas e consequências dos acidentes e das doenças associadas ao trabalho e acompanhar a execução das medidas corretivas até sua finalização. 4. Discutir todos os acidentes ocorridos no mês, visando cumprir o estabelecido no item anterior. 5. Realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria, inspeção no ambiente de trabalho, dando ciência imediata ao responsável pela unidade para a adoção das medidas pertinentes com vistas a sanar o risco constatado. 6. Promover a divulgação das normas de segurança e medida do trabalho, medidas pela Divisão de Promoção à Saúde da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, COGES, da Secretaria Municipal de Gestão, SMG, e órgãos afins, zelando pela sua observância. E já era tudo amarelinho? Caraca! 7. Despertar o interesse dos servidores pela prevenção de acidentes e doenças ocupacionais através do trabalho educativo, estimulando-os a adotar comportamento preventivo e a utilizar os equipamentos de proteção individual, EPIs. 8. Participar em conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, se houver da análise das causas das doenças, acidentes de trabalho e propor medidas de solução para os problemas identificados. 9. Participar de cursos e campanhas de prevenção de acidentes do trabalho promovidos pela Prefeitura e por representações dos servidores, bem como das convenções das CIPAs da Prefeitura do município de São Paulo. 10. Promover anualmente a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT. 11. Promover a realização de cursos, eventos, treinamentos e campanhas que julgarem necessários para melhorar o desempenho dos servidores quanto à segurança e medicina do trabalho, doenças do trabalho e outros temas afins, sob supervisão e orientação da Divisão de Promoção à Saúde da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor, COGES, órgão responsável pela segurança e medicina do trabalho da Prefeitura de São Paulo.
Passo a palavra. Então, desculpa eu ter pedido para ler o amarelinho, eu achava que era bem menos do que isso, porque tem uma parte que depois resume bem o que é o foco da CIPA, mas antes da gente comentar, vamos passar a palavra para a Mari. A Mariana já tinha levantado a mãozinha. Eu quero ver se eu estou entendendo o que vai acontecer nessa reunião. A gente tem algum caso de pessoas que estão doentes ou que sofreram algum tipo de acidente de trabalho na DRE? Fora, assim, a gente está no meio de uma pandemia, há um risco que a gente sabe do Covid, mas para além disso, ou incluindo isso, a gente tem casos já de fato de alguém da DRE que está com esse problema? A Débora, né, do Cefai. Oi, Mauro, estou voltando hoje de férias, não tô a par. Eu vi ontem no Face que ela saiu do isolamento. Sim, mais duas colegas também, se eu não me engano, se eu não me engano, não, é do prédio da Lacônia. Eu não sei dizer exatamente quais, também estavam contaminadas e parece que ficaram afastadas, mas isso já faz um tempinho. Mas eu não sei a pertinência e a relevância do que eu vou colocar. Eu estive na segunda-feira, que foi meu plantão, eu observei que aqueles negocinhos do chão estão arrumadinhos, né? Estão com um adesivo bom, outros já arrumadinho. Nós já estamos desde a semana passada, se eu não me engano, com o termômetro na entrada. Eu vi que tinha um outro negocinho para pôr o álcool logo na entrada da DRE. Bastante melhorias. Então, Mauro, eu não sei da pertinência da gente colocar isso que a Mariana está dizendo, assim, da gente colocar um banco de dados, quantos tem afastados pelo Covid na diretoria de ensino? Pelo que eu estou entendendo que está posto na legislação, seria importante a gente tentar se adequar porque parece que o foco estava sendo outro. Se a gente vai manter o foco a partir do que está na legislação, deveria, eu penso, claro que com a concordância de vocês, que a gente deveria saber quem está afastado, por qual motivo, e também se há algum caso de acidente de trabalho, já que a gente também tem que ter esse olhar voltado para essas adequações, se há algum momento, algum lugar que ofereça risco. Pessoal, posso falar? Pode falar. Então, na verdade, o que aconteceu a princípio, até mesmo antes da pandemia? A gente estava no movimento que a gente estava observando todas as questões dos prédios, inclusive questões que não tinham relação direta com a CIPA. Porque, assim, na verdade, o que o decreto vai falar em poucas linhas é o seguinte, que a CIPA tem que se preocupar com as questões que podem colocar a vida do funcionário em risco. Ou seja, tem um prego que eu posso passar, que está ali na parede, que eu posso rasgar o braço ou um outro colega. Então, essas questões estão relacionadas assim. Agora, existem outras questões que a gente também estava elencando durante a reunião, vocês devem ter percebido que eu até separava, né, quando fazia ata, o que era a demanda de DIAF. Por quê? Porque elas não estavam relacionadas diretamente com a saúde do funcionário. Então, a gente começou a se perder um pouco nessa questão. Mas, aí eu conversei com o Edivaldo, então, para a gente focar mais nessa questão de isso aqui tem relação direta com a segurança do funcionário? Não, não tem. Então, por exemplo, está faltando uma lâmpada numa sala tal. A gente pode até dar um toque para o Edivaldo, porque, afinal de contas, nós usamos o espaço, mas aquilo não tem a ver com a segurança do funcionário. Então, era esse apontamento inicial que era para ser feito, por isso que nós decidimos fazer essa discussão no dia de hoje. Outra coisa é essa questão da pandemia, né? Que veio acrescentar outras, vamos dizer, outras obrigações por parte da CIPA. Então, a gente até, o Edivaldo andou comentando comigo algumas coisas que foram feitas, que até ele pode colocar que são outras, inclusive por conta dos prédios serem grandes, a gente também não dá conta de passar por esses espaços todos os dias, toda hora, ou às vezes nunca. Então, o Edivaldo vai dizer quais foram as outras melhorias também que foram feitas. Mas, de antemão,
em relação ao Covid, eu acho assim, ter colocado aquela plataforma de álcool gel logo na entrada, medir a temperatura, como o Maureen disse, aqueles painéis que logo quando entra que o expediente ficava muito exposto e que agora foram instalados aquelas janelas acrílicas, digamos assim, inclusive lá no quartinho, na salinha onde a demanda atende, eu acho que também já são coisas bastante importantes. A distribuição de máscaras, não sei se vocês todas sabem que o almoxarifado entrega meia dúzia de máscaras de tecido para cada funcionário. Álcool gel... na DRE. Tá? Então, quem não pegou, passa lá e pega a sua. Isso, deixa eu só dar um toque para vocês. Quando uma estiver falando, a outra espera, porque dá uma... Tá. A Márcia termina de concluir, depois a Maureen quer falar e depois eu vou falar aqui, tá bom? Como eu estou fazendo as patas, fica difícil levantar a mãozinha aí, tá? Não, então eu estou aberto, eu só faço isso, tá bom? Tá bom. Então, o que eu tinha que falar era isso, que o propósito do decreto é esse, que a gente foque exatamente no propósito da CIPA, que a gente não fique fugindo, porque senão a gente fica falando, como a gente fez nas outras reuniões, a gente fica olhando coisas que, inclusive, não tem nada a ver com a CIPA. Tem com demanda de DIAF, que a gente pode até estar dando um toque para o Edivaldo, como eu já disse, mas não tem nada a ver com relação à segurança dos funcionários dos prédios. Era isso que eu tinha para falar. Maureen? Oi. Não sabia que estavam distribuindo as máscaras, então vou ver lá. Então, eu acho que essas questões, elas poderiam estar no quadro de aviso, não sei, para a gente estar mostrando EPIs para os funcionários da DRE se encontra, sei lá. Acho que é importante, porque muitos não sabem, né? E número de contaminados também, até para aumentar mais os cuidados de quem está lá, porque é importante. Ok. Então, agora, depois eu falo no final, tá bom? Agora, vamos para o decreto mais recente, que é o 59.511, de 9 de junho de 2020. Esse aqui, ele está focado direto na prevenção atual, tá bom? Vamos direto lá para a parte que interessa a gente, que é o Ministério da Saúde, com pessoa comediante... Vamos lá. Eu vou pegar aqui o item 1.10, porque ele é bastante longo, para a gente entrar aqui na parte de higiene pessoal, tá bom? Diz o seguinte: evitar sempre que possível atividades presenciais, realizando-as de forma remota. Definir sempre que possível horários diferenciados para atendimento às pessoas do grupo de risco. Priorizar o atendimento ao público por canais digitais. Somente cidadãos com agendamento poderão ter acesso à unidade de atendimento. Acompanhantes não poderão acessar a área de atendimento, exceto em casos de acompanhantes incapazes ou outros casos excepcionais que deverão ter análise da chefia da unidade. Limitar o uso de elevadores, mantendo o interior dos equipamentos comunicado com a indicação do quantitativo reduzido de pessoas por viagem e orientação quanto à manutenção do distanciamento mínimo necessário e ao conversarem dentro dos mesmos. Organizar, caso necessário, escalas para horários de refeição para evitar aglomerações nos refeitórios. Aí vem o item 2, que é direto para... Depois eu vou falar sobre isso em relação às escolas. Como é que a gente vai fazer? Higiene pessoal. Exigir o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho por funcionários. Disponibilizar e exigir o uso de EPIs
necessários pelos funcionários para cada tipo de atividade, bem como fiscalizar o seu fornecimento e utilização pelos terceirizados. Tem um microfone ligado aí. Orientar a correta e periódica desinfecção dos EPIs reutilizáveis fornecidos, disponibilizando local adequado aos materiais e produtos necessários para tal prática. Disponibilizar copos descartáveis, caso a água seja fornecida de forma não individualizada, em galões, purificadores ou filtros de água, retirando ou lacrando os bebedouros de pressão de utilização comum, caso existentes. Muitas escolas têm esses bebedouros. A gente precisa ver como é que a gente vai fazer isso. Disponibilizar o álcool gel 70 em todos os ambientes e estações de trabalho para o uso de funcionários e cidadãos. Envelopar sempre que possível as máquinas e equipamentos, higienizá-los após cada atendimento, quando utilizadas pelos cidadãos, ou troca de turno quando exclusivamente pelos funcionários. Essa aqui é uma outra orientação que a gente precisa, eu vou ver com vocês depois, como é que a gente vai abordar esses cipeiros das escolas. É isso que a gente vai combinar daqui a pouco. Disponibilizar e indicar aos funcionários e cidadãos os locais específicos para descarte de máscara e EPIs. Adotar providências objetivando evitar sempre que possível o compartilhamento de objetos de trabalho. Quando imprescindível a reunião presencial, manter o distanciamento mínimo entre os funcionários e indicar um responsável para operar os comandos de salas e afins, evitando o compartilhamento de objetos entre participantes. Realizar a entrega e o recebimento de produtos e materiais, observando o distanciamento mínimo entre os funcionários internos e as pessoas externas. E após o recebimento dos produtos e materiais, orientar o funcionário sempre higienizar as mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel. 70. Como materiais e produtos recebidos. Apenas cidadãos com máscara poderão ingressar nas unidades de atendimento. Ok? E aí ele vai discorrer mais um pouco aqui sobre os materiais, mas aí como a gente já está com um tempinho avançado, depois a gente faz a leitura geral. Era só para a gente ter uma ideia, e agora perguntando para vocês, como que a gente poderia idealizar nessa reunião o atendimento e como que a gente poderia abordar os cipeiros das escolas, inclusive para a gente colher essas informações que vocês levantaram aí, a Maureen e a Mariana, em relação a esse banco de dados. Como é que a gente vai colher essas informações? Eu acho que as pessoas adequadas aí seriam os cipeiros. E aí a gente precisa fazer essa orientação para eles. O que vocês acham? Uma de cada vez. Não pode as três ao mesmo tempo, que dá interferência. Eu acho que a gente tem que fazer, sim, uma reunião, até mesmo para a gente dizer que a gente cumpriu com essa preocupação de atender a legislação, entendeu? Agora, não estou visualizando a logística para a gente fazer esse levantamento no geral das pessoas contaminadas, das pessoas que se foram, não sei. Mas, em relação à legislação, sou super... O gabinete deve ter, porque, assim, quando as escolas têm alguém fechado, era para encaminhar para o gabinete a informação. Então, eles também devem saber dos que estão lá direto, né? Porque entrega como que é o nome daquilo? O atestado, tudo. Então, lá no gabinete deve ter. Mas é o seguinte, se gabinete já tem, a gente colocaria apenas no quadro, é isso?
No caso aí é o pessoal de pagamento que deve ter, porque todos os atestados vão direto para lá. Não, mas e aí a proposta é que a gente deixasse no quadro para a gente, como disse a Maureen, para a gente aumentar os cuidados, etc. Mas na reunião, nós não falaríamos sobre isso. Na reunião com os cipeiros, nós falaríamos a respeito do decreto, Isso. como eles visualizam esse retorno. Meninas? Oi. Eu penso que sim. O que você acha, Mariana? Então, na verdade, deixa eu entender. Nós da DRESA, nós somos responsáveis por essa formação aos cipeiros de cada escola, é isso? Isso. Mas quando que vai ser isso? Não, é assim, olha. Necessariamente, se vocês quiserem, a gente marca para o mês que vem. Aí eu sento com a Márcia depois para a gente ver como que a gente vai idealizar isso. A gente marcaria uma reunião virtual com eles aí. E eu acho, não sei se dá, a gente poderia atender por segmentos, C, EMEI e EMF. A gente faria EMFs, né, porque são muitos, depois Cs e EMEIs. Então a gente marca cada segmento. Necessariamente não precisa, a gente marca junto com vocês, mas as outras duas, para não ocupar muito aí o tempo de vocês, a gente faria essa intervenção aí com esses cipeiros, essa orientação, né? Porque ninguém sabe como é que eles estão soltos aí, sem a gente ter ideia como é que está rolando esse trabalho e como que estão as escolas. A gente aí... Deixa eu falar uma coisa. Desculpa. Como eu tenho entrado em contato com o COGES, né, até por conta do SIGPEC, na verdade, nem COGES sabe o que fazer. Mas veja bem, cada CIPA é responsável por seu prédio, na verdade. Nós não teríamos muito essa obrigação de estar fazendo esse encaminhamento. Mas eu entendo e super concordo que acho que partindo da DRE, mediante o caos que está instalado por conta da pandemia, seria de bom tom e de bom senso até que nós fizéssemos esse movimento com as escolas, sim. Então, a gente poderia fazer como você falou, eu concordo, Edivaldo, faríamos primeiro as EMFs, que são bem maiores, e a logística deles também é uma logística que está sendo assim, uma questão muito discutida, né? Em todos os meios de comunicação, inclusive, e eu acho que depois faríamos com 6 e-mails, mas eu acho que a diretoria estaria dando a oportunidade de dizer, estamos juntos, vamos estudar, precisamos fazer isso, estamos preocupados com vocês também, porque eles também têm se sentido muito sós, né? Então, eu concordo. Não sei o que as meninas acham. A Mauri está com a mão levantada. É o seguinte, bom, vocês sabem que estamos estudando a minuta, está tendo as lives com o secretário, então, assim, acredito que neste momento é muita coisa para as unidades, para a gente também estar convocando eles, né, os cipeiros das unidades, para mais uma reunião, porque neste momento está tendo várias reuniões de conselho de APM. Agosto promete, em função dessas minutas. Nós já tivemos uma surpresa que, antes do diálogo com o secretário, ele já havia apresentado, semana passada, um protocolo que foi recusado, né? Mas o que acontece? São muitos ajustes e muitas informações ao mesmo tempo. Então, eu acredito que seria mais prudente nós mandarmos a CIPA enfatiza o uso obrigatório dentro das unidades escolares, por medida de segurança, conforme a legislação tal, a gente encaminhar por e-mail, né, fortalecendo a nossa ação de cipeiros nesse sentido, e esperarmos o protocolo final, né, do que realmente vai ser
do que realmente vai ser necessário e aplicável para nós reforçarmos aí com eles. Porque agora é muita coisa, é muita informação, e eles já estão sobrecarregados, também estão aguardando a questão da poda, do mato, da limpeza da caixa d'água, muita coisa eles já sabem. Então, assim, eu tenho medo de a gente ser mais um fator estressante do que informativo e de apoio. Eu acredito que se nós reforçarmos a nossa comunicação por e-mail e aí aguardar o material, eu acho que vai ser mais prudente e mais eficiente. Não sei o que vocês pensam. Mari, vai falar? O Edivaldo, Mariana, você está aí? Nesse momento, eu concordo com a Mauri, mas a proposta, eu entendo que era para daqui um tempo ainda, né? Porque as aulas não retornarão logo. Não, então, a ideia é o mês que vem, né? Na nossa próxima reunião. Não, a gente pode estar vendo o movimento, como Depois é que vai... aí já passou todo esse movimento aí, dessas lives aí com o secretário, o protocolo ele já está apresentando, já estará pronto, e aí a gente já tem mais, né? Por exemplo, porque o CIPEiro, na realidade, a função dele é focar no decreto. Então, a gente não sabe se eles fizeram a leitura desse decreto, né? E necessariamente, às vezes, Mauro, o e-mail que vai para a escola necessariamente não chega no cipeiro, porque às vezes o cipeiro é um ATL, uma pessoa que trabalha lá na escola que não tem muito acesso ali à parte gestora, né? Mas, de qualquer forma, como é o mês que vem, dá tempo para a gente pensar um pouco e esperar esse protocolo geral sair, e aí a gente chama eles para uma reunião. Porque eu acho que mês que vem é muito complicado chamarmos para uma reunião, porque talvez eles estejam sendo convocados todos para voltar à unidade. Vai ter formação, vai ter muita coisa. Então, eu acredito que por e-mail a gente fazer a propaganda da nossa CIPA, pedindo para a gestão compartilhar com todos da unidade, porque tudo que a gente fala não é para os cipeiros só, né? E aí também pedir para reforçar a leitura do decreto talvez seja mais eficiente nesse momento. Eu penso que a reunião nossa com os cipeiros poderia ser para setembro. Pode ser. Mari, a Mari está de mão erguida aí. Vamos lá, Mari. Estão me ouvindo? Eu estou por aqui, que eu começo a mexer nesse negócio aqui, eu me perco, mas eu estava ouvindo o que vocês estão falando. Você está me ouvindo? Sim, beleza. Eu acho que só precisa ter claro, eu acho que a reunião é importante, mas o que a Maureen está falando é verdade, as pessoas estão atribuladas, mas se a gente propuser uma reunião, qual que é o objetivo dessa reunião? É propor que eles façam a reunião deles de CIPA, é propor que seja feita essa verificação dentro da escola, por exemplo, em relação aos bebedouros, porque também se pensar nesses ajustes, o secretário tem falado nessas lives que vai vir a verba, que essa verba vai servir para essa adequação, que a escola vai fazer as suas próprias reformas. Então, é possível que haja esse olhar no que deve ser arrumado. Penso também que é possível, mas não sei se vocês enxergam essa viabilidade, de incluir esse tema sobre a CIPA no termo de supervisão que é feito mensalmente. Então, a gente pode estar fortalecendo essas orientações pelo e-mail que a Maureen sugeriu que seja feito. Eu penso também que essa CIPA tem um cadastro aí com vocês. Dá para mandar e-mail direto para esse cipeiro, de acordo com esse cadastro? Mandar para a escola, claro que muitas vezes não chega para as pessoas diretamente, mas se mandar para o cipeiro, sugerindo que eles façam essa reunião, e também para que a escola tenha consciência de acompanhar que essa reunião seja alguma coisa efetiva, a gente pode estar cercando isso para depois, daqui um mês e pouco, fazer essa reunião com eles para que eles, de alguma forma, tenham alguma informação que nos ajude.
Então, gente, ó, eu sugiro o seguinte, que a gente deixa essa reunião na manga, deixa aí esperando, né? Vamos ver como é que vai esse movimento até do protocolo, porque dia 28 é a reunião da Adri Santo Amaro com o secretário. E aí, qualquer coisa, a gente volta a discutir no Zap, porque eu também concordo que as escolas estão abarrotadas de coisas para fazer, né? E, como eu estava falando, eu tenho entrado em contato com o COGES não sabe nem qual é o movimento, inclusive as escolas que estão sem CIPA ou com a CIPA vencida, elas não têm nem que constituir CIPA, vão constituir CIPA futuramente, entendeu? Mas acho que vamos esperar, então, um pouco para estar fazendo essa discussão, e se for o caso, Maureen, a gente manda por e-mail, eu elaboro o texto, mando para vocês revisarem antes da gente encaminhar, e a gente encaminha para as escolas. O que vocês acham? Eu vou falar uma coisa, eu acho que o COGES vai começar a pensar com um pouco mais de atenção na CIPA, porque ontem foi falado por um ATE na reunião com o secretário. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o ATE falou enfaticamente que as CIPAs não ocupam o papel que elas devem ocupar, que é só pro forma, que nada do que é seu papel é cumprido. É verdade. E ele falou muito claramente para o secretário, não houve uma menção do secretário diretamente sobre essa questão, até porque o assunto era o protocolo, mas ficou muito claro que a CIPA não faz aquilo que deve fazer. Então, por isso a minha preocupação de acolher esses cipeiros. Na realidade, por isso que eu já estou pensando nisso há muito tempo. Porque, assim, olha, eu participei, eu estava na escola lá como diretor e a gente tinha lá os cipeiros. Em 2 momentos eu trabalhei a questão da CIPA. Quando eu estava aí na Prestes Maia e quando eu estava lá no Céu Cidade Dutra. O Céu Cidade Dutra, a gente tinha uma CIPA que era efetiva. Então, eu discutia com os meninos. Para vocês terem uma ideia, um dia a gente tinha o refeitório e tinha uma paredezinha lá, um alambradinho assim, entre o refeitório e a parte externa, que era o pátio. E dentro, eu acho que as meninas não conseguiam limpar e tinha uns bichinhos lá dentro. Um aluno, ele conseguiu dar um zoom no celular dele, tirou uma foto e ele veio me mostrar. Ó, seu Edivaldo, a situação lá, como está e tal, como está perto aí de onde as meninas fazem a comida, o que o senhor acha? Gente, para mim foi ótimo, porque eu tive que chamar um prestador, a gente arrancou aquela gradezinha que tinha e as meninas limparam lá dentro. Mas isso graças ao trabalho da CIPA. Então, a questão de a gente acolher e conversar com eles, ouvir, para ver como é que eles estão trabalhando nessas escolas, é justamente isso, porque eu percebi que o negócio está abandonado mesmo, que o COGES está em outra pegada. Então, o objetivo, na realidade, era isso. Fazer o quê? A leitura com eles, ouvir como é que está a situação nas escolas, e assim por diante. Era só isso. E, necessariamente, o cipeiro, às vezes, não está ligado à gestão, porque a gestão, às vezes, foge de CIPA. Então, é isso que eu estou pensando. Márcia, você tem como mapear quem são esses membros, de qual segmento que eles são? Eu tenho todos. A gente poderia, inclusive, Márcia, fazer um grupo dos cipeiros. Manda o link e a gente monta um grupo. Porque a gente vai colher muitas informações que eles tiverem para a gente poder ajudá-los. Então, porque assim, eu cuido da CIPA também das escolas, entendeu? Então, eu tenho acesso a toda a documentação de todas as escolas. Eu acho, sim, mas eu penso assim, que a gente não teria que fazer a nossa reunião mensal, que é da Adri Santo Amaro, como essa reunião aí com eles, entendeu? Não, a gente faria uma coisa à parte. Isso. Mas assim, vamos tentar fazer pelo menos na primeira quinzena de agosto, então? Vamos esperar sair todo esse protocolo, porque aí a gente já tem documento mais robusto, né? Então tá e bom. A gente faz a leitura desse protocolo, quando sair tudo direitinho, como a gente fez aqui do decreto, porque a gente vai agregar o decreto ao protocolo. Ok. Para eles ficarem bem atentos e realmente essa CIPA ser eficiente, entendeu?
não ser como essa moça lá falou, ou esse ATE, que realmente é pro forma. Então, a gente tem que fazer uma coisa séria. Para fazer séria, a gente precisa ter contato com eles e fazer orientação. Tá certo. Então, é o seguinte, inclusive, essa fala sua me remete a uma coisa, que às vezes, vamos fazer reunião tal dia, e eu sou bastante chata nesse sentido de dizer, não, vamos fazer reunião uma vez por mês. Por quê? Eu vi isso pelas escolas por onde eu passei, que não foram muitas, que a CIPA é só como é que fala? Eles constituem a CIPA para dizer que tem, entendeu? Mas a CIPA não funciona. Então, a nossa da DRE, pelo menos, eu vejo que a gente se reúne, a gente fez já alguns apontamentos, que algumas coisas estão sendo arrumadas, e eu vejo que isso é um progresso, e a gente não pode perder isso. Exato. Bom, eu acho que, nesse sentido, mais alguma coisa para falar? Concordo, Márcia. Por isso que eu concordo contigo e fico feliz, viu, Mariana, do até se posicionar desta maneira. E, assim, por isso que eu quis, no início da minha fala na reunião, falar das observações que eu vi da nossa atuação da CIPA, né? Que eu vi as melhorias, né? O tal do termômetro. Então, eu acredito também que nós colocarmos as ações realizadas na CIPA, da DRE, também no painel, é interessante também. Até porque, às vezes, por desconhecimento das ações da CIPA, os demais funcionários acreditam que a CIPA não está sendo efetivada, não está ocorrendo. Sim. Super concordo. Sim. O Edivaldo, eu já nós pedimos, por favor, pede para o Eric, quando ele aparecer, trocar aquele quadro de lugar, pelo amor de Deus. Ah, tá bom. Tá? Porque aí eu mesma me encarrego de atualizar e colocar esses dados aí que a gente já tem feito desde o início do ano, nesse movimento. Que eu concordo com a Maureen, porque isso estimula as pessoas a entenderem que a comissão tem seu papel e que vem trabalhando, né? Porque muita gente pensa que a gente só entra nesse barco porque é para ganhar ponto, né? Mas, diferentemente, a gente vai ganhar nosso ponto, mas a gente está trabalhando. Agora, você estará lá amanhã? Eu estarei. Então, se o Eric... Lembra amanhã, quando você chegar, o Eric, se ele for amanhã, você dá um toque para a gente já arrumar isso amanhã. Você vai estar lá amanhã? Sim. Ah, então tá ótimo. Bom, agora, eu queria só, Edivaldo, que você levantasse algumas coisas que já foram feitas para que o grupo ficasse sabendo e até para que eu possa colocar na nossa ata. Ah, beleza. Então, a gente está trabalhando aí na perspectiva do Covid mesmo, né? Então, nós fizemos lá aquela barreira lá do expediente, né? A ideia inicial era colocar e nós vamos pôr, né, pelo menos umas 3 salas de atendimento, mas a gente fez o teste piloto lá embaixo, depois, inclusive, Mari e a Maureen podem passar lá na salinha de atendimento e veja se está legal daquela forma, e a Márcia também, se vocês aprovam. Então, eu pedi para pôr lá no expediente, na salinha ao lado, para a gente ver se fica bom, porque depois a gente vai estender para os andares. Agora, tem uma questão, né? E também pôr ali na sala de reunião, né? A geral lá, o auditório. Eu não sei o que vocês acham, né? Para a gente pensar um pouco. E a questão, eu acho que seria interessante o pessoal que tem um atendimento, a princípio, agora fazer o atendimento lá embaixo. Porque se começa a subir muita gente no prédio, não vai resolver muito, né? Aí eu já pedi essa semana para, mesmo sendo pouco o atendimento atualmente, mas aí a gente já tem lá na entrada um pano molhado com cândida e o outro para secar, que fica em cima do tapete. Só para vocês, a gente colocou essa semana para vocês testarem lá direitinho se está funcionando. Então as meninas chegam às 6 da manhã, 6h30, já colocam esse pano lá. Eu pedi para elas trocarem pelo menos umas 4 vezes ao dia, tá? O pano úmido.
Ali já tem o álcool também, né? Que a gente manipula com o pé, né? Para não precisar tocar. Porque aí tem o menino lá com a maquininha, né? Para medir também. É o cartão de visita para as escolas e elas precisam entender como é que a gente está trabalhando com isso. Essa é a ideia. O termômetro está comigo, a gente precisa ver um local para colocar. E é isso, a gente vai... Vocês vão pontuando, a gente vai tocando e vai fazendo dentro da medida possível. A supervisão lá tem um problema ainda da cortina, mas são 2 computadores e aquilo ali é meio complexo, né? Porque para mexer naquilo lá vai ter que mexer em todo o ambiente, né? E é isso, a gente vai trabalhando de acordo... Você trocou os ralos dos banheiros. Ah, sim, e aquele cheiro que me incomodava muito lá daquele banheiro, lá da supervisão, a gente conseguiu resolver. Trocamos todos os ralinhos, agora eles são vedados, e o cara, eu acho que conseguiu resolver o problema daquele cheiro eterno lá que existia. Foi um prestador assim muito eficiente, ele veio, já fez tudo assim em 3 dias e resolveu o nosso problema. Eu espero que tenha ajudado. Outra coisa também que você falou que foi feito, que a própria Maureen já falou do piso, né? Da supervisão. Isso, aí a gente parece que ficaram só 2, que a gente não encontrou a placa, mas a gente vai pôr assim que encontrar a plaquinha para vender, né? Porque o Eric foi lá, mas tem uma que não comporta, ele colocou lá uma fita por enquanto até a gente encontrar, tá bom? Uma coisa que eu queria dizer que porque eu, o Edivaldo e o Eric, só para a Mari e a Mari saberem, nós fazemos parte do grupo de controle de dengue e arboviroses, né? E aí, o Eric foi fazer uma inspeção lá no prédio da Lacone, e como a gente já tinha constatado, é muito pernilongo lá. Então, tem que instalar urgente as telinhas nas janelas e sei lá mais onde, e eu já falei em off com o Edivaldo para ele dar prioridade, porque o pessoal lá tem sofrido com os mosquitos, viu, gente? Tá na agulha isso aí. Tá bem. E foi feito e colocado também lá o insufilme, lá no banheiro, foi arrumado elas lá, tá? Legal, achei legal. Bom, acho que em síntese é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Vamos abrir a palavra aí para as moçoilas? Não, acho que tem bastante coisa feita já, né? Agora, acho que ficando claro que o foco também é a saúde, quer dizer, também não, é principalmente a saúde das pessoas, a questão de acidente de trabalho, é ficar atento com isso no caso de Deus o livre acontecer com alguém. Eu mesma já tive problema de acidente de trabalho lá no Heitor. Então, é ficar atento com isso e de como fazer para que isso não ocorra, seja da escada, né, que é um problema, e agora tem que segurar no corrimão, e o corrimão pode estar sujo, acho que talvez também fortalecer essa higiene do corrimão. As meninas têm feito a higiene do corrimão, né, Edivaldo? Tem, eu pedi para fazer pelo menos umas 4 vezes às 5 ao dia. Eu já vi, não sei quantas vezes, mas eu vi elas limpando os corrimões. Mais alguma coisa, gente? Maureen? E só finalizando, o elevador já está bem adiantado lá, o projeto lá do seu Clodoaldo, né, que é o proprietário do imóvel, e eu acho que vai sair mesmo. Também de rosto, porque ele é assim, ele coloca a mão do bolso, tira, aí ele coloca de novo, entendeu? É um velhinho que é complicado. Não, porque o projeto ele já está sendo viabilizado, inclusive os engenheiros já foram, já mediram, já fizeram os buracos lá para ver toda essa questão. Já está bem adiantado, viu, Mário? Então, tá bom. Mais alguma coisa, gente? Que eu tenho outra reunião. Não, beleza. Eu agradeço a participação de vocês. Márcia aí, como sempre, muito eficiente. Sucesso e vamos que vamos. Beijinho nas gatinhas aí, nas supers. Beijo, gente. Obrigada.
Obrigada, gente. Olha, e a super está super produzida, olha aí. Eu vou mostrar as carinhas aí. Tchau, gente. Tchau. Até mês que vem, né? No nosso bate-local. Tá bom, a Márcia vai mandar a data depois. Tá bom. Abraço, gente. Valeu. Abraço.